Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Uma piscadela de olho pode ser um sinal de cumplicidade entre duas pessoas. Ou pode ser apenas um tique nervoso. O que faz a diferença é a cultura compartilhada entre quem deu a piscadela e quem viu a piscadela. É a cultura compartilhada que permite a comunicação entre as pessoas. É a cultura que dá sentido às ações dos homens e mulheres de uma sociedade. Vamos lá? Quem é você? Eu sou o Padre José das Mercedes de Araújo. Sou José Carlos Luciano, de Americana, São Paulo. Maura Marto. E o senhor é filho de quem? Eu sou filho de Antônio Dias de Araújo. Sou filho de Sandor Luciano. Os meus avós são de origem africana e a minha mãe de origem índia. As minhas avós, uma é portuguesa e a outra é índia, Krenak. Por parte de mãe, de espanhóis e portugueses. Por parte de pai, de italiano e índio bugre. De parte de pai, italianos. E de mãe, são nativos, são brasileiros. Pois é, esta é a cara ou são as caras do Brasil. Nosso país é uma saborosa salada cultural. Aqui vive e convive gente das mais diversas origens, todos brasileiros de papel passado. Essa diversidade vem ainda do período colonial. Isto que nós vamos ver na aula de hoje, as muitas cores e formas da cultura colonial. Os portugueses, assim que chegaram ao Brasil, mandaram rezar uma missa. Olha lá, os portugueses rezando e os índios olhando. O que será que os índios acharam daquela missa? Ora, o que os índios acharam daquela missa exatamente eu não sei. Mas posso dizer, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, que a atitude dos índios foi, diante dessa cerimônia, em parte de estranhamento, em outra parte de um certo até encantamento, com o que viram, não com o cristianismo, que não conheciam nem poderiam conhecer, mas com os portugueses, o tipo físico dos portugueses, as suas roupas, espadas. A tal ponto foi esse encantamento nos primeiros tempos que os indígenas acabaram vendo nos portugueses figuras especiais de sua própria cultura. Chamaram os portugueses de caraíbas, que não deixava de ser uma homenagem, porque caraíbas, Caraíba ou Pajé-Açu, era o nome que se dava a um sacerdote especial da cultura tupinambá. Um sacerdote que tinha o dom, segundo criam os índios, de se comunicar diretamente com o mundo dos mortos, com os parentes falecidos. E a variedade de culturas não para nos portugueses e nos índios. Havia também os povos de origem africana. E a cultura dos africanos não tinha nada a ver com a dos portugueses. Eram outros deuses, outras danças, outras línguas. Enfim, era tudo diferente. A Igreja Católica da época achava que a cultura africana não passava de feitiçaria, selvageria e superstição. Bem que os colonizadores portugueses tentaram sufocar a cultura dos índios e dos negros, mas eles se esqueceram de que cultura é algo que está em toda parte. Aliás, o que é a cultura de um povo? Cultura é uma manifestação do sentimento da alma de um povo. E pode ser também se manifestado através de uma religiosidade. Cultura é música, é tudo de bom do que nós temos aqui. Comida também é cultura, né? A maneira de você fazer uma alimentação eu considero como uma cultura. Religião é cultura? Manifestação de fé. Religião é. O encontro da religião indígena com a africana, mais o catolicismo dos portugueses, marcou as várias expressões de religiosidade popular no Brasil colonial. O que toda essa gente tinha em comum era o desejo de louvar com muita festa seus santos e deuses. Desde o século XVI, as festas religiosas eram um grande acontecimento na vida do povo. Ali, todos se encontravam, faziam amigos, arrumavam namorados. Quem vivia isolado nas áreas rurais não perdia essa oportunidade de ter vida social.
Mas foi no século XVIII, com a mineração, que as festas ganharam brilho, pompa e todo o luxo possível. Se a gente olhar com atenção o caso do Brasil, a gente vê que a grande marca da aventura portuguesa no Novo Mundo é justamente a mistura de culturas. Se não fosse assim, a cultura brasileira seria idêntica à cultura portuguesa. E não é desse jeito. O fato é que a nossa cultura é resultado da mistura das culturas dos portugueses, dos índios e dos negros africanos. Sabe de uma coisa? Eu tenho a impressão de que os índios e os negros sofreram uma barbaridade no período colonial. Você não acha? Eu acho, amiga. Mas é bom lembrar que a vida dos portugueses também não era nenhuma moleza, não. Ah, que isso? Eles não eram nobres, viviam de papo pro ar, não? De jeito nenhum, amiga. A maioria dos portugueses que veio pro Brasil era gente pobre, sem eira nem beira. Eles tinham que se acostumar com a comida, com o clima, com as estradas ruins. Era um desconforto geral. É, eles deviam sentir uma baita saudade de Portugal, né? Olha, o pensamento dos portugueses podia estar lá na terrinha, mas a convivência aqui no dia a dia era com os negros, os mestiços e os indígenas. Foi assim, no dia a dia da colônia, que as culturas indígenas e africanas se misturaram com a portuguesa para formar uma cultura nova. Uma cultura característica do período colonial, com muitas cores e formas. Nessa mistura de muitas cores e formas, os índios contribuíram com suas lendas e costumes. Ainda hoje, essas lendas estão por aí espalhadas e modificadas, como a história do Saci Pererê, por exemplo. Ou temperadas pela mão africana, como as canjicas e os munguzás. Dos africanos vieram ainda as danças, o ritmo e também a religião. Com a influência portuguesa, elas viraram as festas de São João, os reisados, os maracatus, capoeiras, sambas, macumba e poesia de cordel. Os chocalhos e flautas indígenas se juntaram aos tantãs e atabaques africanos e às violas e cavaquinhos portugueses para executar a música popular, esse grande patrimônio da cultura brasileira. Essa mistura de elementos de culturas diferentes a gente chama de sincretismo. Um outro exemplo da mistura de influências na cultura colonial foi o chamado Barroco Mineiro ou Barroco Brasileiro. Seu maior representante foi Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, o autor dessa obra aqui. Também e de muitas outras espalhadas pela cidade de Ouro Preto, que, aliás, é considerada, com toda razão, um dos berços do barroco brasileiro. Este gosto pelo brilho, pelo luxo, pelos adornos que a gente vê aqui nas igrejas de Ouro Preto é uma das características do barroco e também de nossa cultura colonial. O barroco é uma forma muito importante de arte, ligada à religião, que surgiu no Brasil durante o período colonial. A gente pode ver o esplendor do barroco brasileiro, principalmente nos interiores das igrejas daquele período. Atenção, se ligue aí que é hora da revisão. Nessa aula, nós vimos que a cultura colonial brasileira, como toda cultura, não veio pronta e acabada, mas que foi se formando dia a dia através do contato das diferentes maneiras de ser e viver trazidas pelos índios, pelos portugueses e pelos africanos. Nós vimos que a cultura é fruto da convivência entre diferentes. Exemplos é que não faltam. Você é brasileirinho da Silva, não é? Entendeu tudinho? Então tente responder a seguinte pergunta: como se formou e se transformou o universo cultural do Brasil no período colonial?